Olha o sino aqui, eu amo. Continuando, isso aqui vem de Abraão com seu filho Ismael, isso aqui vem de Abraão com seu filho Isaac. Kabbalah, cubo de Deus, em árabe, Kabbalah, recebimento, em hebraico. Mas é o mesmo cubo, vindo do mesmo projeto. Agora, o que isso tem a ver com o cristianismo? Primeiro, Parece não, Gui. É, né? É bem isso. Lembra, desde Adão, violeta completa, se divide em dois. Então tem Abel. A gente passou, eu avisei vocês. A gente passou, eu falei isso lá atrás, velho. A gente passou mó cara, anos atacando, se fodendo pra denunciar. Agora que o mundo inteiro entendeu, tá denunciando, a gente se fode defendendo. Caralho, viu? Tão lá no cu. Caim, depois Caim mata Abel, fica 7. Você vai ter toda essa tradição. Depois desdobra de novo, irmão, Cã e Sem, né? A burra da Iá, depois ao contrário aqui. Então, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó. Essa é toda a história, desde então, se dividindo entre vermelho e azul. Tá vendo até agora aí? Islã, é aquele que serve a Deus. Então, pra eles, Deus nunca vai saber o que é ser um homem. Ele fala sozinho na imensidão. Não entendem que Deus precisa ter uma experiência humana. Senão qualquer humano sabe mais que ele. Servem a Deus, Deus não participa da vida. Até o contrário, que Israel é aquele que luta com Deus. Jacó foi lá e exigiu a bênção, exigiu o sétimo, o descanso. Mataram o Messias. Eles querem ficar no descanso, mas para isso eles precisam jogar o mal lá em outro lugar, que Deus se vire. Kabbalah estuda isso. No Talmud está lá, para fazer o mal, vá em um lugar onde não te conheçam. E te ensinam a fazer o mal, porque aí vai colher o bem em contraste, de uma maneira matemática. Mas não funciona bem assim, né? Eles diminuem Deus, se tornam maiores do que Deus, tanto que hoje Rothschilds... Funciona temporariamente, né? Eles vão criando um bolsão, um purgatório. Porque aí o chão é simetria. O que é simetria? O movimento se autoabastecendo, não é? O Φ vai adiante usando o anterior, o Π divide a energia e abastece o passado, não é? Φ expande, Φ multiplica, Π divide, não é? Penta e hexa. Isso aí é assunto complexo pra quem não é da escola, vai boiar, mas vocês estão ligados. Π, Φ, Φ, Π, o Φ expande, o Π divide. A simetria se autoabastece. Agora o cara sai da simetria, como é que fica? Ele fez um ato que ele não quer que se repita com ele, com a filha dele. Ele tá colocando frames que ele não quer que exista na realidade dele, só na alheia. Então o que ele tá criando? Um bolsão paralelo. Jesus falou, faça o que você não quer que faça com você, não faz não. Porque tudo aqui é frame, a gente tá compartilhando. Você que escolhe sua sintonia. Então eles vão, com sacrifício, vão criando esses bolsões de inocência. Vão abastecendo o vazio com o sangue alheio. Então aquela simetria temporária tem que se justificar, porque ela sofreu o que não precisava. Então aquela morte vai achar sintonia no alívio, vai procurar. Então aquilo ali não vai se perder, vira um chão temporário, onde eles pisam. Né? E, mas isso é uma coisa matemática, o vazio precisa desse chão, desde que o mundo é mundo. Sim, Deus sabendo disso, falou, eu não vou ficar matando coisas menores do que eu. Eu, como a luz, mergulho lá, eu morro. Eu, como a luz, ilumino o vazio. E quem quiser que viva nas minhas costas. Isso é Jesus. O sacrifício. Aí se conecta cientificamente aqui, o nosso estudo. Tudo que os evangélicos falam, tudo que todos eles falam, só você entende, porque Deus te ama. Esse é seu poder. O que você faz com seu poder todo dia? Fica me esperando? Soros, JP Morgan, todos esses aí vão o dólar na mão, tem o mundo na mão, e eles decidem o que Deus é. Então, Deus deles, eles definem o que Deus é, o que Deus deixa. E aí, tornam Deus menor que eles. Aqui, outro lado, torna Deus maior lá em cima, também fica sofrendo pra caramba e deixa nada, fica tudo injusto, até a hora que estoura, dos dois lados. Esse aqui não aguenta mais sofrer, esse aqui não acha mais prazer em lugar nenhum. Começa aquelas coisas horríveis que vocês veem aí nas denúncias, né? Então, aqui entra aquele stand-up. Então, olha só que paradoxo aqui, né? Você vê aqui, você pega Deus, eles pegam o Deus é o descanso. O Deus é a estabilidade, é a harmonia. Então é o sétimo dia. Shabat, Shabatai, Saturno, sétimo planeta com o Sol. Quem leu o livro Anticristo aí tá ligado disso tudo, né? Então, o descanso, o alívio é o foco. Então, enquanto aqui eles lutam e exigem o descanso, quando que Israel nasceu? Jacó virou Israel. Quando? Quando encarou Deus, lutou com Deus, desafiou Deus. Exigiu, roubou a bênção. Roubou. Roubou do irmão e depois do deserto, lutando, exigiu, pegou de novo. A história eles nem escondem. Esse é o rolê. E é bonito, é o rolê. Pra entender os dois lados da moeda. Quem leu aí Os Ossos de Adão entende direitinho. O último livro. Quem não tem condição financeira, não é por propaganda que eu faço, não. Eu devia até fazer mais propaganda, nunca faço, até esqueço. Vocês sabem como eu sou. Quem não tem condição, pede aí o livro, pega a pirata, se vira, lê essa porra. Tá tudo lá, né? Então o cara, quando você entende tudo isso que caramba, peraí, Israel exigiu a bênção, pegou. Então Israel significa literalmente aquele que luta com Deus. O Islã entrega 100%. O Islã significa aquele que se submete a Deus. Então, ó, a mesma Kaaba, o mesmo Abraão passou essa Kaaba aqui pro filho Ismael, e
passou essa tradição aqui pro filho Isaac. O mesmo Abraão. E se você for ouvir essa história de um muçulmano, dá um efeito Mandela. Dividir o mundo e é em contraste. Como dá um efeito Mandela? Eu te olhando de frente. Eu vou falar, a direita é pra lá, porra. Você olhando pra mim, você vai falar, você é louco? A direita é pra lá. Você vai apontar pra lá e eu pra lá. Se olhando de frente. E eu tenho razão, a direita tá aqui, você também, a direita tá lá, caralho. E agora? Aí não é mais sobre o binário, é sobre o quântico. Não é mais sobre o pai e o filho, o vermelho e o azul, os irmãos. É sobre o espírito. É sobre a plataforma. Entende? Então, o mesmo Abraão aqui criou isso e isso. E deu um efeito Mandela. O muçulmano vai falar que Abraão ia matar Ismael, ofereceu Ismael, quando Deus falou, não precisa, pegadinha do malandro. E o judeu conta que foi Isaac. Então dá um efeito Mandela na tradição. E alguém poderia dizer, até parece, né? Que os muçulmanos iam inventar isso. Mas façam os judeus. Né? Que o próprio Jacó prova que Jacó foi lá e roubou a primogenitura de Esaú. Isaac deve ter feito a mesma coisa. Aí touché, né? Você desconfia do judeu. Aí por outro lado você pensa, caralho, mas o judeu quando fez isso, deixou escrito que fez. Então se fosse também Ismael, também deixava, caralho. Aí pronto, touché. Golpe no muçulmano. Aí você fica, caralho, fica igual a Nazaré. Por quê? É um efeito Mandela. A sombra e a luz se enxergam em opostos. E aí, o circuito da respiração nesses dois lados, esses dois irmãos, nesses dois lados de Deus, ou mesmo entre pai e filho, aí vira perspectiva. Vocês não podem binarizar nunca. Eles vão com esses dois parâmetros. Tipo assim, Deus é infinito, nem se compara ao homem, mas aí qualquer humano sabe mais que Deus. Porque qualquer humano sabe o que é ser homem, Deus não. E o outro lado. Não, qualquer homem pode ser Deus. Eu luto com Deus e tomo de Deus e é isso que Deus quer. Ele quer ser humano, então deixa eu ser Deus aqui nessa porra. Então abusam da nobreza de Deus dos dois lados. Ou Deus fica sozinho, nunca tem prazer, fala, ó, se fuder, vocês ficam aí nessa brincadeira gostosa, eu fico aqui queimando. Aí do outro lado também, fala, caralho, né? Agora vocês me jogam a culpa toda em mim. Fala, você não quer ser humano? Então, ó aqui, ó quanta coisa humana, ó, e faz o inferno e me culpa. Então fica difícil pra Deus no vermelho e no azul. Por isso que o equilíbrio é o violeta, onde a luz nasce. Até onde vai o vermelho e o azul, alguém tem que... A escuridão define. E como isso? Tem que ser a metade pai, metade filho? A morte, o espírito. Aí aquilo equilibra, aquilo limita. Então por isso que você vê aqui o que cristão faz, ó. O cubo é aberto. Você nem vai prender Deus e falar, você é o pior, já que você queria ser humano, aproveita. É isso que a gente faz. E nem vai falar, o Senhor é maior, já que o Senhor é Deus, você não pode sentir nada. Então esses dois lados aqui, Deus fica bravo. Deus fica, Agora, se você vê o cristianismo, não. Porque o cristão Ó, não é nem abre o cubo. nem Cuidado. o robô querendo com a matemática do Mas você universo, liberta. nem vai ficar sofrendo na emoção vermelha. Não, Jesus pôs a capa violeta. É a união desses dois lados. É Deus livre, ó. Até quando Deus é humano, ele tá de hack, é foda. Tá de hack nada. Na cruz lá, Deus tirou os hack. Na cruz vai usar o hack, ô Deus. Por que me abandonaste? Cadê o hack? E fudeu. Eu falei, aí você é Deus. Não gostou, né? Não gostou, moleque? De ser luz queimando no vazio. É, o hack é que você tá no colo de Deus já. Você tem a cruz. Aí Deus é livre. Deus é livre no violeta, através do paradoxo. Aí o pai e o filho se dividem em raios, ainda assim são um no diâmetro, né? Agora também, falei com os nerds. Pra pensar e sentir. Aí gera misericórdia. Aí convivemos com ele, aí somos um com ele. Então desde Adão levou toda essa trajetória, tentando fazer de um lado, do outro. Os filhos de Deus, que vinham dos anjos caídos, filhos das emanações, e aqui os filhos do homem, filhos de Adão. E sempre foi consenso. Os fariseus mudaram isso. O manuscrito do Mar Morto denunciou. E nem Adão, filhos do homem, esse era Israel, os filhos do homem. Aí fixou os limites dos povos segundo o número Ah lá, ó. de Deus. Isso aqui é um BO pros rabinos, hein? Os manuscritos do Mar Morto foi um BO pros fariseus. Por quê? Isso aqui o livro Os Ossos de Adão ensina direitinho aí, né? Inclusive tem que sair impresso aí Os Ossos de Adão em breve, se Deus quiser. Mas já tem o PDF pra quem quiser, tá lá na Hotmart, não, na Amazon não tá na Hotmart só, acho. Mas ali explica direitinho, quem não tem condição financeira, pede no grupo aí, o pessoal envia. Mas não seja ruim, né, quando você ganhar, você paga. Faz certas coisas, velho. Seja honesto com Deus, que você vai ver o mundo se desdobrar e te servir ao seu redor. Seja honesto com Deus, com você mesmo. Tão fácil, velho, fica tão mais fácil, mano. Ficar driblando, ficar pagando de esperto, vai gerando aquele peso. Você tem que ficar lembrando da mentira, fingindo que não lembra do que merece. Você tá criando um purgatório. Cada mentira que você conta é um frame real pra você. É uma mentira que vai ecoar.
Entende? Você anda com mentirosos. É aquilo que existe. Tudo é troca de sintonia, tudo é um mar de átomos. Você vai trocar a figurinha, cada frame é uma figurinha. Entende? Um frame que não existe pra você, você não vai ver. Você nem sabe, passa direto. Você nem se liga. Entende? Então, você vai ficar em outra dimensão. Fique troque frames da verdade, frames do amor, da honra. Você vai acordar em outro mundo. Você vai encontrar outras pessoas. Não tô brincando. E hoje a ciência entende isso. Antigamente parecia magia. Hoje a ciência aceita. É todo mundo de átomo misturado. Estamos revezando as mesmas emoções, os mesmos pontos de encontro cognitivos. Sabe? Tenha no bolso as figurinhas que você quer receber, que você admira, que você conhece. Não adianta, você quer receber verdade, entrega mentira. Você quer receber progresso, entrega roubo, enganação. Quer receber progresso? Quer receber entrega? Entrega. É simples assim, foi o que Jesus falou. É tão simples que parece difícil. Ninguém faz. Aqueles que vieram das emanações, né? Os tais anjos caídos, ou os deuses, que tinham conhecimento proibido para Israel. Esses eram os filhos de Deus. Aí, olha o que os rabinos fizeram, ó. O hebraico atual mudou, ó. Segundo os filhos de Israel. Colocou Israel no lugar de Deus. Tá vendo? Isso aqui era tão claro. Era tão claro. Porque, ó, os filhos, os descendentes. Quando você parou ali Adão e Caim, o livro Os Ossos de Adão explica tudinho isso aí. Bem bonitinho, toda a história, desde Adão até agora. Nos Ossos de Adão. Por isso que eu julguei esse livro tão importante aí. Pra nós aqui, né? Já renascidos. Agora, qualquer um puro da humanidade ia entender isso. Claro que hoje na perdição não. Aí na perdição você precisa disso aqui pra... Mas, imagina ali um lado, quando você pega Caim, depois o lado vermelho, Cã, né? Aqui, eu até pus a imagem aqui que ficou bem legal. Aí a fez torta, mas ficou boa. Eles, na verdade, são os filhos de Adão. Inverteram. Com a cabala, com a matemática. Ó, tá vendo? O lado vermelho e o lado azul. Pois Caim matou Abel, ficou 7 ali, mas seguiu a tradição. Inclusive levando os ossos de Adão. Depois do dilúvio, Noé entregou pra Sem. Sem foi lá, se desdobrou com Melquisedeque, desdobrou Abraão, Abraão fica cuidando dali. Tá tudo certinho, tudo bate certinho, muito incrível. Então você tem um lado que era chamado de filhos de Deus, porque usava o conhecimento proibido, tecnologia, né? Então Caim, o seu filho Enoque, criou a primeira cidade. Depois esse Enoque desdobra do lado azul, e aí virou Enoque que nunca morreu, né? O livro Ossos de Adão mostra isso certinho. O livro Ossos de Adão mostra também como todo mundo que nasce e morre no vermelho, depois reencarna no azul. Os nomes são iguais. A Bíblia ninguém entende, fica parecendo falso. Mas ali você entende na coerência com a gente. Então você vê um lado, filhos de Deus, é quem tinha conhecimento. Então era todo o reino luciferiano ao redor. Eram os filhos dos deuses, dos anjos caídos. Que depois vieram se relacionar com os filhos dos homens. Que era Israel. Israel eram os filhos de Adão. Aí os rabinos foram e mudaram. Trocaram o filho de Deus, é filho de Israel. E aí os filhos do homem ficou os goim. Literalmente tomaram o lugar de Deus. Aí quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, viram que os rabinos tinham mudado tudo. Deus é bom demais, né? Os caras querem brincar com Deus. Ô! Pode brincar, mas ganhar só se ele deixar. E ainda assim você se arrepende. Tem a cruz. Ó. Aí Deus é livre. Deus é livre no violeta, através do paradoxo. Pra pensar e sentir. Aí gera misericórdia. Aí convivemos com ele. Aí somos um com ele. Então desde Adão levou toda essa trajetória. Tentando fazer de um lado, do outro. Dos filhos de Deus, que vinham dos anjos caídos. Filhos das emanações. E aqui os filhos do homem, filhos de Adão. E sempre foi consenso. Os fariseus mudaram isso. O manuscrito do Mar Morto denunciou. E nem Adão, filhos do homem. E esse é Israel, os filhos do homem. Aí fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Aqui são aqueles que vieram das emanações. Né, os tais anjos caídos, ou os deuses. Que tinham conhecimento proibido para Israel. Esses eram os filhos de Deus. Aí, olha o que os rabinos fizeram, ó. O hebraico atual mudou, ó. Segundo os filhos de Israel. Colocou Israel no lugar de Deus. Aqui. Sendo que eles, na verdade, são os filhos de Adão. Inverteram. Com a cabala, com a matemática, fazendo do mundo um teatrinho, de um monte de energia, um monte de humano colapsando onda, pra criar aquela solidez, e eles tirarem todo o prazer que eles querem lá em cima. Alunos de Hélio Couto vão entender isso. Por que eles dominam o teatro e mentem? Todo o teatro colapsando onda, em comunhão. Eles têm que fazer todo mundo acreditar na mesma coisa. Não importa se é a lua, não importa o que é. Todo mundo tem que estar no mesmo ritmo. Aquilo ali estrutura o chão. Ocupa as vagas do circuito. O que transborda? As flores que eles escolhem na ilha do Epstein. É isso, a vida pra eles. Deus mereceria ficar lá curtindo o prazer. Ele sofre, se joga na dor, no inferno, pra que as pessoas vivam. Esses caras querem que se foda. Eles sugam tudo. Não interessa se isso vai tirar a sua respiração. Eles querem mais, 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 mais. É o eu antes de dar de cara consigo mesmo e queimar na escuridão. Que é o momento que Deus já fez, senão seria injusto. Como ele já fez, ele fala, quer entender? É a tribulação, grande tribulação, que passa por cima. Se arrependeu, na hora é salvo. Deus é muito bom. Por ele ser tão bom, que o tempo para que as pessoas se arrependam se estende.
E em vez de se arrepender, as pessoas fazem mais besteira. E a culpa cai pra Deus.